A sua mão direita e diga: meu Deus, eu preciso da tua palavra para vencer. Diga amém. Diz a Bíblia, Êxodo 14: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pinhairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis ao campo, junto ao mar. 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. 4. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Verso 10: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O 14, toda a igreja comigo, vamos ler aí? Vamos lá? Está na tela, vai. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Dê a mão para quem está do seu lado, diga: o Senhor pelejará por nós. Chacoalha aí, diga: ele já tomou a frente na batalha. Quem já está recebendo a unção da própria palavra liberada em nosso meio? Jesus tinha tanta intimidade com a palavra, aliás, ele era a própria palavra, que quando ele foi chamado para o púlpito da sinagoga, ele só leu o texto e depois virou assim: hoje se cumpriu entre vocês esta escritura. Jesus sabe que a escritura aberta e compartilhada libera o poder de Deus. Diga comigo: a escritura aberta e compartilhada libera o poder de Deus. Quando estamos aqui, queridos, o poder de Deus dessa palavra está operando. Quando estamos aqui, o poder dessa palavra já está agindo. Quantos acreditam nisso? Eu creio. É interessante que o verso de número 2, Deus dá uma ordem estranha. Diga comigo: ordem estranha. Às vezes Deus nos conduz por caminhos estranhos. Quantos podem dizer amém? Às vezes Deus nos leva por caminhos que a gente não entende. Às vezes Deus faz coisas que a nossa lógica e a nossa razão não alcançam. Diga: os pensamentos de Deus são mais altos que os meus. Isaías 55, verso 9 e verso 10 vai dizer para mim e para você o seguinte: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus estão em um nível mais elevado. Quantos podem dizer amém? Muitas vezes Deus trabalha conosco por caminhos que nós não entendemos. E a minha palavra para você hoje é justamente essa: Deus está trabalhando com a sua vida, talvez por um caminho que você não entende. Porque Deus já havia tirado o povo do Egito, já havia colocado eles na rota de saída, e o povo estava feliz e cantando. O povo estava bem, olha, deixou os egípcios para trás. Estava todo mundo com o bolso cheio de dinheiro. Porque quando Israel saiu do Egito, levou o que tinha. Gente,
Você está deixando a escravidão. Você já vai entrar na outra terra bem. Você está com bênção. Está todo mundo feliz. Rota de saída. Estou saindo fora. De repente Deus diz no verso 2: volta. Vai para um canto, para um beco sem saída. Às vezes Deus, a gente já vê a estrada na frente, Deus assim, vai para o beco sem saída. Diga comigo, o melhor lugar é o lugar da dependência. O melhor lugar é o lugar da dependência. Deus dá uma ordem estranha e diz assim: diga aos filhos de Israel que eles voltem, se acampem em um beco sem saída diante do mar. Eles vão ter montanha de um lado, montanha do outro, um desfiladeiro, um lugar íngreme que virá o exército do Egito, e eles vão ter apenas o mar à frente deles, beco sem saída, porém posição de total dependência. Ah, querido, quantos becos sem saída eu já tive, mas debaixo de uma condição de total dependência de Deus. No verso de número 3, o efeito disso tudo, diz a Bíblia: então o faraó dirá: estão embaraçados, estão perdidos, não sabem o que fazer, perderam o rumo. Quantas vezes a nossa vida não toma um rumo em que todo mundo diz: está perdido, está sem visão, está sem direção, está sem saída. Ei, mas eu vim aqui hoje dizer: Deus está no controle. O Deus perfeito não precisa nos guiar por caminhos perfeitos. O Deus perfeito não depende de caminhos aparentemente. Não é o caminho fácil que determina se Deus está conosco ou não. Nós temos muitas vezes dois extremos. O que eu estou dizendo? Dois extremos. Tem gente que diz assim: se está difícil, Deus não está comigo. Tem outros que já é o contrário: se está muito fácil, Deus não está aqui. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus sabe o caminho onde a vitória vai ser maior. Deus sabe o caminho onde Ele vai ser glorificado. Deus não mede o caminho por facilidade. Aliás, Deus não sabe a diferença entre fácil e difícil. Tem uma coisa que Deus não sabe: Deus não sabe a diferença entre fácil e difícil. Para Deus, fácil e difícil não existe. Porque para você conhecer fácil e difícil, tem uma questão. O que é difícil? Difícil é aquilo que se aproxima do impossível. Existe impossível para Deus? Se não existe impossível para Deus, então não existe difícil para Deus e nem fácil. Para Deus tudo é possível. Fácil é aquilo que dá, difícil é aquilo, olha, quase que não dá. Existe um quase que não dá para Deus? Há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Não. Então às vezes a gente fica procurando ver Deus no fácil ou no difícil, e Deus está dizendo: eu não estou nem aí para o fácil, nem aí para o difícil, eu tenho um propósito com a minha glória. Deus é um Deus que zela pela sua glória. E Deus está te guiando. Ei, eu vim aqui como profeta de Deus para a sua vida para te dizer: Deus está te guiando por um caminho. Não importa se ele é tortuoso, escuro, não importa se ele é difícil, complicado. Deus está te guiando por um caminho com um único propósito: glorificar o nome dele em sua vida, glorificar o nome dele nesse propósito. Porque Deus está falando comigo que muita gente ainda hoje diz: Deus, por que comigo? Deus, por que o Senhor me colocou? Deus está dizendo: olha, esse caminho não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. Eu quero glorificar o meu nome na tua vida. Querido, nós estamos aqui, você precisa entender. Ei, Deus está dizendo: as coisas têm muito pouco a ver com você, tem a ver com Ele. Eu não vim aqui pregar a seu respeito, eu vim aqui pregar a respeito dele.
dele. Aí você diz: ai, o caminho que Deus me deu, ai, o caminho que Deus criou, ai, por que esse caminho para mim? E Deus está dizendo: ei, meu amigo, isso não tem a ver com você, o caminho não tem a ver com a sua vida, o caminho tem a ver comigo. Eu vou ser glorificado nesse caminho, eu vou ser engrandecido nesse caminho, eu vou triunfar nesse caminho, eu vou humilhar os deuses desta terra, eu vou humilhar os poderosos desta terra, eu vou pegar você e vou glorificar meu nome nesse caminho. É por esse caminho que você está seguindo, é pelo caminho que você não entende. Se a situação fugiu do teu controle, dá um glória, porque agora está no dele. Se a situação saiu do teu controle, diga assim: aleluia, agora é com ele. Enquanto eu podia, era comigo, mas agora que eu não posso, é só dele. A ele honra, a ele glória, a ele louvor. Escuta, a Bíblia diz: então Faraó dirá, eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E aí ele diz: eu endurecerei. Diga para alguém perto de você, diga: por menos que pareça, Deus ainda está no controle. Porque Deus diz: eu endurecerei o coração de Faraó. Deus é soberano e faz toda a vontade dele. Eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. O próprio Deus estava controlando aquela perseguição. Eu quero te louvar, Senhor. Louvar pela perseguição? Não. Quero te louvar porque o Senhor está no controle. Que o Senhor não perde o controle. Mesmo em cenas desfavoráveis, mesmo em quadros que me pareçam prejudiciais, Deus continua no controle. Um pregador do passado tinha a ousadia de dizer que o diabo é o diabo, mas é o diabo de Deus. Toda a ação de Satanás, meu amado, e Faraó é um tipo de Satanás, é delegada, controlada e limitada. Delegada, controlada e limitada. Delegada só tem autoridade que Deus permite ter. Controlada, porque só vai fazer o que Deus permite fazer. E limitada, porque só dura até onde Deus deixa durar. O mal não vem de Deus. O que eu disse? A Bíblia diz que toda boa dádiva, tudo que é bom, vem do alto, do Pai das luzes. Deus é um Deus de coisas boas. Mas deixa eu te dizer, nenhum mal escapa do domínio de Deus. O que eu quero dizer com isso de forma prática? Foi Deus que colocou a doença? Não. Mas essa doença não está fora do controle de Deus. Não vai além do que Deus permitir que vá. Quando Deus decidir acabar com ela, acabou. Foi Deus que colocou a crise conjugal? Não. Mas deixa eu te dizer, nenhuma crise avança além da linha que Deus pôs. Foi Deus que colocou o problema financeiro?
Não. Mas deixa eu te dizer, ele não vai onde Deus não permitir. O que eu estou querendo dizer para você é que existe um Deus no controle, ele está no trono e de lá não saiu. Existem situações que se levantam muitas vezes e há uma permissão divina, uma soberania de Deus. Ele diz, eu farei toda a minha vontade. A vontade de Deus está sendo executada de alguma forma. E muitas vezes, querido, deixa eu dizer para você, você não consegue ver Deus nessa situação. E o Espírito Santo está falando conosco aqui hoje, neste lugar, para a glória dele. Eu vou ser glorificado nisso tudo. Eu vou ser exaltado nisso tudo. Eu sei que Deus colocou alguém sentado aqui dentro desse auditório para libertar seu coração dessa angústia e dessa loucura. Será que você pode confiar em Deus a tal ponto de se entregar a um plano louco desse? Preste atenção. O verso de número 4 vai terminar dizendo, e eles fizeram assim. O que a Bíblia está querendo dizer para nós? Que ainda que o plano parecesse uma loucura, eles decidiram confiar. Talvez a vida que nós pregamos aqui para você pareça uma, mas feliz quem puder confiar. Talvez aquilo que a igreja ensina pareça algo fora do normal, incoerente. Mas é muito incoerente o que esse pastor está falando, pode até parecer, mas eu tenho certeza que existem pessoas aqui capazes de crer no que nós estamos falando. Será que você pode se entregar ao plano? O plano que Deus apresenta, verso 2 e verso 3, é uma loucura. O que Deus afirma no verso 4 é algo insano. Mas o verso de número 4 termina dizendo que eles acreditaram ao ponto de cumprir. Existem coisas maravilhosas que Deus está disposto a realizar, mas só na vida daqueles que estão também dispostos a confiar. Existem coisas que Deus quer fazer com você, que muitas vezes parece não ter sentido, mas o Espírito Santo está querendo descer sobre mim e sobre você nesses dias, nesta hora, sabe por quê? Para dizer para nós aqui, queridos, olha, se você puder confiar, você vai ver coisa que você nunca viu. Se você puder confiar, você vai experimentar o meu poder em um nível que você ainda não experimentou. A Bíblia diz que eles disseram, olha, tudo é contra nós. Porque se você olhar, o que era favorável nessa lista aí do plano de Deus? O que favorecia Israel nesse plano? Nada. Que vantagem Israel tinha nesse plano? Nenhuma. Que benefício aparecia nesse plano? Nenhum. Mas eles disseram, se o Senhor está falando, a gente vai. Você está entendendo que o Espírito Santo quer nos levar? Muitas vezes o plano parece uma loucura, não nos favorece em nada, mas Deus está dizendo, se você puder acreditar, eu vou reservar uma surpresa no final. Gostei dessa frase, diga para alguém perto de você, se você puder acreditar, tem surpresa no final. Será que nisso tudo que você está passando, você pode acreditar? E eu vim aqui como embaixador dizer, acredita, que tem surpresa no final. Mas Bispo Júlio não estou vendo, não vi vantagem. Bispo Júlio não vi, ó, nada coopera para mim. Deixa eu te dizer, tudo está cooperando. Conjuntamente, para o bem daqueles que amam a Deus. Verso número 10, eles já estão na posição que Deus colocou. E muitas vezes quando nós estamos na posição que Deus colocou, a nossa fé balança. E aí me leva a uma lição interessante. Não basta apenas ir para a posição que Deus te chamou. É preciso se sustentar nela. Vou repetir, não basta ir para a posição que Deus te chamou, é preciso se sustentar nela. Deixa eu lhe falar, a maioria das pessoas, muitas vezes, muita gente, não vou dizer maioria nem minoria, mas vou dizer muita gente
até ousa se colocar na posição que Deus chama. Ao longo dos meus anos de ministério, eu tenho visto muitas pessoas se posicionarem. Mas o que eu tenho visto nas pessoas que se posicionam é que muitas que se posicionam não se sustentam na posição. Jesus falou algo sobre isso quando ele diz: algumas pessoas são como a semente que cai à beira do caminho. Logo vem Satanás e leva. Algumas pessoas são como a semente que caiu sobre um terreno pedregoso. Cresce, mas não tem raiz. Logo vem o sol e seca. Algumas pessoas são como semente que caiu entre espinhos. Logo é sufocada. O diabo rouba, as preocupações roubam, as aflições sufocam. Olhe para mim. Muitas pessoas se posicionam, mas nem todas elas se sustentam na posição. E aqui o Espírito Santo está falando comigo, que já teve gente que já teve em posição aqui. E teve gente que já assumiu posição aqui. Mas ou o diabo, ou as preocupações, ou as angústias tiraram você da posição. No verso de número 10, me mostra eles na posição, mas com medo. Me mostra eles na posição, mas angustiados. Me mostra eles na posição, mas temerosos. Há muita gente na posição, mas balançando. E eu quero dar um alerta aqui. Segura firme. Aguenta mais um pouco. Deus está no controle. Não faça bobagem, não deixe a loucura dominar a sua mente, não deixe o sentimento de retrocesso dominar você, não deixe o sentimento de fracasso dominar a sua vida. Não deixa Satanás roubar a sua posição. Olha o verso de número 11, há um espírito de retrocesso, há um espírito de pessimismo, porque eles estão balançando na posição. Verso 11, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tiraste do Egito? Queremos voltar, queremos retroceder. E eu vim aqui dizer o que Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Aleluia. Quem é do reino só sabe olhar para frente. Quem é do reino não olha para trás. Quem é do reino está olhando adiante. Diga glória a Deus. Às vezes, quando nós estamos balançando na posição, vem a tentação do retrocesso. E eu quero dizer, todo espírito de retrocesso na sua vida está cancelado aqui neste lugar. Há uma manifestação de libertação na igreja esta noite. Eu não sei se você pode receber o que Deus está dizendo. Em nome de Jesus você vai se levantar. Em nome de Jesus você vai continuar. Em nome de Jesus o melhor está guardado para o final. Dá um glória a Deus aí na igreja. Dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus de verdade aí. Pisa na cabeça desse diabo. Você não vai retroceder. Alabadagashandalabaga. Uradabadalabashore candalabaseri andalabadalabashi. Arabadaia candalabashore anda. Eu estou sentindo uma unção de Deus, já está movendo aqui nesse lugar. Eu não sei o que vai acontecer aqui hoje, mas vai acontecer coisa especial, eu creio. Está balançando, não retrocede, não volta atrás.
No verso de número 12, eles são tomados de um espírito de murmuração. Vigia, crente. De repente eles começam a murmurar, porque estão balançando na posição. Eles começam a murmurar porque estão balançando na posição. Cuidado para que as tuas palavras não te embaraçem nesse tempo. Cuidado para não semear sementes que vão lhe prejudicar. Eles começam a murmurar contra Moisés, começam a murmurar contra Deus. Como eu disse, alguns até vão à posição, mas não conseguem se sustentar nela. Segura na mão de quem está ao seu lado, eu já vou terminar. Diga para essa pessoa, diga assim: olha, fica firme. Na festa com Jesus, o melhor vinho é o último. Atento. Verso número 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Não temais. Não temais. Estai quieto. Estai. Vira para quem está só fazendo. Faraó vindo atrás. Quieta sua alma. Quieta seu coração. O senhor não sabe as contas que eu tenho amanhã. Quer comparar os números? É porque o senhor não sabe o problema que eu estou enfrentando. Quer ficar um dia ali no meu gabinete ouvindo as coisas que eu ouço? É porque o senhor não sabe o que é ter gente de olho no senhor o dia inteiro, esperando um vacilo. Vem aqui. Diga para quem está perto de você: só aparece. Só aparece. Mas Deus não perdeu o controle. Ó. Aquieta o coração, aquieta a sua mente, aquieta o seu espírito. Estai quietos, parai, vede o livramento que o Senhor vai trazer. Tire essa aflição da tua alma, tire esse desespero do seu coração. Tira essa angústia que está te fazendo perder o apetite, perder o sono, ou que está te fazendo comer igual um desesperado, ou que está te fazendo
te colocando numa cama de depressão. Você está irritadiço, você está estourando por qualquer coisa, e Deus está te dizendo: quieto. Deus vai entrar nessa causa. Deus está cuidando da sua casa, está zelando pela sua família. Aleluia. Eu estava dirigindo, a Érica estava cantando no carro aquela música: acalma o meu coração. Vocês já estavam jogando a indireta para mim? Acho que não, que eu estava tranquilo, tá de boa. Eu estou tão de boa. Você vai vencer essa aflição. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos. É quando a nossa alma quieta que a gente começa a ver o agir de Deus. Tem gente que está tão atribulado que não consegue ver Deus trabalhando, está tão atormentado que não consegue ver Deus agindo, não consegue ver o milagre, não consegue ver o vento soprando, não consegue ver a boa mão de Deus. Tem gente que está tão atribulado que ele já não vê mais o que Deus fez até aqui. E eu tenho uma palavra para te dizer, Filipenses 1,6: aquele que em vós começou a boa obra, Ele é fiel para completar. O Deus que começou tirando eles do Egito, ia levá-los até Canaã. O Deus que nos livrou do inferno e da morte e das garras de Satanás, vai nos levar até a herança da glória. E vede. Sabe o que isso aqui me diz? Que é só quando eu aquieto que eu começo a ver. Que é só quando eu aquieto que eu começo a perceber. Gente muito atribulada não percebe o agir de Deus. Diga para 2 ou 3: gente muito atribulada não percebe o agir de Deus. Estai quieto e vede o livramento do Senhor. Que hoje, diga comigo: 430 anos. E no último dia, eles estão murmurando, estão querendo voltar. 430 anos, e no último dia eles querem sair da posição. Ah, quanta gente que eu vejo que caminha 5, 10, 20 anos, no último dia sai da posição. Sai da posição. Parai, aquietai, comece a ver. Chegou a hora, chegou o tempo. O Senhor pelejará por vocês. Levante a mão direita e diga: eu tenho um Deus que pelejará por mim. Dá um aplauso ao Senhor. Dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia aí. O Senhor pelejará por nós, amém. Fique de pé, por favor.
Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Ore de candalabachanda labassou de candalabai. Levante a mão e diga: eu não vou sair da posição. Levante a mão e diga: o meu Deus está no controle. O plano parece louco, mas descansa, Deus é contigo. O plano parece inviável, mas descansa, Deus tomou a frente. Abre teus braços para Jesus aí onde você está. Pai, a minha oração nesta noite é por toda essa congregação. Tantas pessoas que saíram da sua casa, e eu sei que hoje receberam uma palavra do Senhor. E esta palavra, meu Deus, está produzindo neles frutos, está produzindo neles agora milagres, está produzindo neles maravilhas, porque nós confiamos na tua palavra. Se há, meu Deus, alguém aqui passando por uma pressão muito forte, Senhor, eu declaro, essa pessoa não vai sair da posição. Esta pessoa não vai sair da posição, pois é nessa posição que o mar vai abrir, é nessa posição que o milagre vai acontecer, é nessa posição que a glória vai ser revelada, é nessa posição que as portas de Canaã vão se abrir. Oh, recebe o que Deus está trazendo aí agora para você. Pai, eu oro por todos aqui, eu creio. Derrame as tuas bênçãos sobre a igreja, renove a fé do teu povo, para que o Senhor seja glorificado. Cante conosco esta canção.